noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que esse vídeo vai ser assistido. O importante é continuar dividindo informação. O Leandro está muito sério hoje porque o assunto é para lá de sério, pessoal. Vendo uma matéria hoje na televisão falando sobre a volta de alguns casos de meningite, me veio uma coisa que aconteceu lá no passado. O Leandro ainda era bebezinho, mas eu falei, não custa nada, pensei comigo, dividir isso daí com as mãezinhas que têm filho com sequela de paralisia cerebral. Que como o Leandro tem grau de hipertonia muito forte, tônus muito alterado, e por conta disso, acabam tendo certos padrões, sequelas e movimentação que lembram muito essas que são apresentadas como diagnóstico de meningite. É assustador, né? Eu passei por isso muito jovem, tinha 16 anos quando aconteceu com o Leandro, então eu não tinha muita noção, nem entendi ainda sobre as sequelas do Leandro, que eu já comentei em outros vídeos que eu fui entender depois. Mas eu quero deixar vocês atentas hoje para as seguintes, para se aparecer, como sempre. Se ele não se aparecer, ele não é o Leandro, ele precisa se aparecer. Momento Leandro, close nele. Mas o assunto é muito sério e eu vou falar para vocês as coincidências as quais eu vim aqui hoje relatar. A primeira, a mais grave na minha opinião. O PC, pelo menos os que têm o tônus muito alterado, muita crise de espasticidade, como o Leandro, colocou a mão na nuca, a reação é automática. Eles espicham para trás, aquela movimentação involuntária muito forte, e dependendo se eles estiverem deitados ou alguma posição que dispare ainda mais, a nuca se torna um local proibido de colocar a mão porque ela dispara tônus e pode ser confundido com esse primeiro teste que eles fazem para ver se pode ser meningite. Segundo, febre. Aconteceu do Leandro também, além de ter disparado essa movimentação pela nuca, ele estava fazendo febre também nessa ocasião. Nessa brincadeira, foi tirado o líquido da espinha dele e depois aconteceu de novo numa segunda ocasião. De 0 a 5 meses, ele teve 2 vezes a coluna onde foi feita a punção para poder verificar se era meningite, porque simplesmente o Leandro fazia esse movimento ao tocar a nuca, que já é próprio do PC, dependendo da sequela, você coloca a mão na nuca e ele dispara para trás, que é um dos testes da meningite, como eu já falei, e ainda se estiver apresentando um pouco de febre, é aí que eles vão pedir para fazer a punção. E a punção é uma coisa muito delicada, é onde eles tiram o líquido da espinha. Então eu só queria deixar esse alerta hoje para vocês, mãezinhas. Fiquem muito atentas agora nessa época onde, infelizmente, começaram a aparecer casos de meningite. Se alguém começar a fazer teste, você que conhece seu filho, preste bem atenção para que não precise fazer uma punção de repente na coluna desnecessária. Se você conhece e sabe que colocando a mão na nuca do seu filho, ele vai disparar para trás, ele vai ter uma crise. Se ele tiver com um pouquinho de febre também, pensa bem na hora, meu Deus, isso daqui é simplesmente um caso de febre e já é um quadro que ele faz normalmente, para que não aconteça o que aconteceu com o Leandro mais de 30 anos atrás. Era só um alerta que eu queria deixar aqui. E de resto, vacinem seus filhos, essa é a dica. A vacina é a melhor proteção para poder resguardar eles da melhor forma possível. Tomara que eu tenha deixado uma boa dica para vocês aqui. E o Leandrinho se despede com esse charme que é só dele.